Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem uma palavra para o teu coração. Evangelista Tenor vai estar orando e presbítero Paulo com a mensagem. Querido Jesus, aqui estamos nesta noite, Senhor, aleluia, já temos sentido a Tua presença, e agora o Teu Filho, presbítero Paulo, que vai trazer nós a palavra. Senhor Jesus, para que fique profunda aos nossos corações, Tu possa nos abençoar nesta noite e nós saia daqui glorificando o Teu santo nome. Ó Jesus, nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Profeta messiânico que profetizou sobre a vinda do Messias. Isaías capítulo 53 e versículo 1 a seguir. Olhe para quem estiver do seu lado, se ele estiver sem Bíblia, compartilhe para que todos nós podemos ler a palavra do Senhor. O fundo pode ser um pouquinho mais alto. Isaías capítulo 53 e versículo 1. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores. Eu queria que você repetisse comigo essa última estrofe, essa última linha, essa última parte. Ele diz assim, ó, ele não abriu a boca. No 3, 1, 2, 3. Ele não abriu a boca. Agora eu quero que você abra lá no Novo Testamento, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, lá no Novo Testamento, primeiro vem Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois você vai encontrar o Evangelho de João. No capítulo 8 e o versículo 32. Que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Versículo 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que você repetisse comigo também. Versículo 36, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Olhe para quem estiver do seu lado e diga: ei, por que estás triste? Você tem que ser livre. Diga: por que estás triste? Você tem que ser livre. Feche nesse momento seus olhos, abra o seu coração. Senhor meu Deus, estamos aqui na Tua presença nessa noite,
E como sempre, Senhor, por nós sermos seres humanos, nós temos a dificuldade de abrirmos o nosso coração para ouvir aquilo que Tu tens para falar no nosso coração. Senhor, nós temos a facilidade, Senhor, de nos preocupar com o dia de amanhã, na segunda-feira. Nós temos facilidade, Senhor, de se preocupar com tantas coisas. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração. E saber, Senhor, que não é o irmão Paulo que vai falar para nós nessa noite, mas é a Tua boca, é a Tua palavra, Senhor, diretamente aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós queremos oferecer o nosso melhor, Te adorando e bendizendo o Teu santo nome. E enquanto, Senhor, nós ouvimos essa palavra, que nós possamos, Senhor, realmente abrir o coração e sermos renovados por ela, e que possamos sair daqui dessa noite diferente. Em Teu nome, Jesus. Amém. Eu quero que mais uma vez você olhe para a pessoa que estiver no seu lado e diga assim: Deus quer falar contigo. Diga: Deus quer falar. Tome o seu assento nesse momento. Quando eu olhei para esse texto na quarta-feira, antes de eu ir para o culto na Vila Nova, até eu falei sobre esse assunto lá, Deus falou ao meu coração a respeito de liberdade. O que é uma liberdade? O que deve ser uma liberdade? E se nós olharmos para a nossa geração, para o nosso tempo, pessoas andam de um lado para o outro, procurando essa tal de liberdade e correm de um lado para o outro. E muitos não encontrando essa liberdade, eles tentam com produtos tóxicos tentar preencher um vazio na sua alma, porque eles buscam preencher aquele vazio e correm desenfreadamente atrás de uma verdadeira liberdade. Mas eles acabam buscando a coisa errada. Eles acabam buscando a libertinagem, que é totalmente ao contrário de uma liberdade. Sendo que a palavra nos ensina, e nós que conhecemos a verdade. Nós sabemos que o próprio Jesus disse em João, no capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade pode acontecer na minha e na tua vida, desde que nós abrimos o coração e dizemos: Senhor, eu quero ser realmente livre. E como hoje é um culto de Páscoa, eu quero que nós voltamos atrás. Lá no livro de Êxodo, nós vamos entender que um certo dia, Deus chama um homem, Dr. Marcos, chamado Abraão. E eu acho ele um cara um tanto doido, porque ele não conhecia tanto a Deus assim. Mas ele imaginava que um dia ele ia achar um Deus que era muito mais poderoso do que aqueles a qual eles adoravam. E Deus chegou e disse para ele: ei, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas o tempo foi passando e veio seus descendentes. Veio Isaac, veio Jacó. Jacó teve pelo menos 12 filhos. E dos 12 filhos tem um que se destaca muito, que nós conhecemos como moço José, que foi aquele que Deus colocou um sonho em sua mente. E ele sonhou que pelo menos o sol e a lua e 12 estrelas adoravam a ele, se prostravam perante ele. E agora a Bíblia diz que os irmãos deles não aceitaram muito, o pai dele não aceitou muito. Ele foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi falado injustamente dele, dizendo que ele tinha feito algo que ele não fez, foi jogado num calabouço. Mas vocês conhecem a história que ele se tornou um governador. Deus abençoou ele naquele lugar. Mas a minha Bíblia diz que o tempo foi passando, os anos foram passando, e agora a Bíblia diz que o faraó, o novo faraó, esquece da família de José, porque enquanto José estava lá, ele trouxe toda a sua família, presbítero Oséias, para estar lá no Egito, eles comiam lá, mas aquela família foi crescendo, e como o tempo foi passando, o faraó não conhecia mais José. Agora a Bíblia diz que o novo faraó começa a escravizar o povo de Israel, começa a fazer dele como escravo, e todo mundo aqui sabe que escravo não é fácil. Nós trabalhamos sabendo que no final do mês nós temos um pagamento, mas escravo trabalha só pela comida e pela bebida, mas a Bíblia diz que muito pouco eles comiam e muito pouco bebiam. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, Beto, agora estava numa situação muito difícil, trabalhando, e tudo o que eles faziam não era para eles, tudo aquilo que eles plantavam não era para eles, tudo aquilo que eles construíam não era para eles, o sofrimento era muito grande.
E agora a minha Bíblia relata, o salmista expressa, dizendo que Deus olha lá do céu e contempla o seu povo. E o salmista expressa dizendo que como um gigante adormecido, Deus se levanta do seu trono e olha para o povo dele e agora começa a fazer um projeto. E ele diz, eu tenho que libertar esse povo da escravidão. 430 anos se passaram. E Deus olha para uma mulher chamada Joquebede, diga comigo, Joquebede. Essa mulher agora tem um filho chamado Moisés. Nesse tempo agora Faraó ordena e dá uma lei, um decreto, dizendo que todos os meninos homens que nascessem, eles tinham que morrer. Porque assim como Deus, ele faz um projeto, o diabo também arquiteta um projeto. E agora a Bíblia diz, e alguns historiadores dizem, que Faraó deu a ordem para que antes que nascesse, quando as parteiras chegassem lá, eles matassem as crianças que fossem meninas. Mas os historiadores dizem que as mulheres eram muito fortes. E quando as parteiras chegavam lá, elas já tinham dado à luz. E nesse meio tempo nasceu esse menino chamado Moisés. A mãe dele, Joquebede, tentou esconder por um certo tempo. Mas chegou um momento de pelo menos 3 meses que a mãe dele, Joquebede, não sabia mais o que fazer, Dário. Ela tinha que achar uma solução. E Deus fala ao seu coração, faz um cesto de betume, coloca no Rio Jordão. Nós olhamos com os nossos olhos humanos, nós vamos imaginar, poxa, que projeto falido, que negócio ruim. Mas quando Deus está no negócio, tudo funciona. Se Deus é contigo, vai funcionar. Se Deus é contigo, vai dar certo, não se preocupe. Deus tinha um projeto naquela situação, naquele momento, e agora a Bíblia diz que lá vai aquele menino pelo rio, mas a Bíblia diz também que Miriam, sua irmã, vai acompanhando. E agora sai o rio, a princesa, a filha de Faraó, vai se banhar no rio. E de repente a Bíblia diz que ela vê alguma coisa, escuta um barulho e ela diz, pelo choro, é o menino dos hebreus. A Bíblia diz que agora ela manda alguém lá buscar, e ela trouxe aquela cesta, e ela vê que é aquele menino. E ela diz, o meu pai deu uma ordem para que todos os meninos morram, mas esse eu não vou deixar que matem. É o projeto de Deus. Agora esse menino Moisés estava nas mãos de uma mulher egípcia. Mas Miriam, quando escutou e viu aquilo, ela disse, como é que eu vou fazer para amamentar? A mulher egípcia disse, como é que eu vou fazer para amamentar essa criança? E Miriam escutou e disse, não, eu sei de uma mulher que pode amamentar essa criança. Agora Miriam vai lá, chama a sua própria mãe e cuida daquele menino, a sua própria mãe cuida do seu próprio filho e ainda recebe pagamento para cuidar daquela criança. Irmão Paulo, o que o irmão Paulo quer dizer com isso? Eu estou dizendo o projeto que Deus tem na minha e na tua vida. Eu estou querendo fazer você entender todo o projeto especial para que haja libertação. O plano de Deus é muito maior que o nosso. Quando nós olhamos para algo, nós olhamos com um olhar limitado. A nossa mente humana não consegue entender o que Deus tem para a nossa vida. Mas quando você olha com aquele olhar incrédulo, Deus está olhando e está dizendo, vai dar certo. Se você crê, eu posso fazer na sua vida, eu posso fazer tudo acontecer. Ele não suportava mais ver aquele povo na escravidão. E o projeto dele era esse. Agora o que aconteceu, irmão Paulo? Além da mãe cuidar do seu próprio filho, Deus deixa que Moisés cresça lá dentro do palácio e ele se torna um grande homem, um grande líder, um grande general. Ele aprende sobre política, sobre cultura, sobre guerra. E como um grande general, ele fazia muita coisa acontecer lá dentro. Agora a Bíblia diz que quando Moisés ele está passando e de repente ele olha o seu povo como escravo, apanhando, ele manda duplicar a porção de comida, ele manda duplicar a porção de água. Faraó não aceita essa situação, e agora se levanta mais uma vez. O diabo tenta usar aquela situação para destruir todo o projeto de Deus. Mas agora a Bíblia diz que Moisés foge para o deserto, porque numa determinada situação, ele mata um soldado egípcio, e o faraó não aceitou. Ele teve que fugir daquele lugar. Agora o que acontece, irmão Paulo? Faraó, ou melhor, Moisés vai para o deserto. Ele fica pelo menos 40 anos pastoreando ovelhas, cuidando de ovelhas. O que me chama a atenção é que um dia Moisés estava lá. Estava talvez num dia normal, mas ele está passando, e quando ele está passando, ele vê algo acontecer e era algo diferente.
Ele olhou lá e viu uma sarça fumegando. Mas como pode uma sarça no meio do deserto começar a fumegar? E o que me chama a atenção, pastor Adão, que Moisés, ele não ficou com medo da situação e nem ficou com preguiça de ir até lá, porque a Bíblia diz que ele estava passando, mas quando ele passou, ele parou. E quando ele parou, ele olhou e viu aquela sarça fumegando. E ele tomou a atitude de sair do seu lugar e ir até onde a sarça estava fumegando. Ei, tem projeto que não se cumpre na nossa vida porque nós continuamos sempre do mesmo jeito. Tem projeto que não se cumpre na nossa vida porque nós estamos sempre da mesma maneira, do mesmo jeitinho. Aceitamos a Jesus, tomamos uma decisão na nossa vida, mas não tomamos a atitude de mudar de vida a cada dia. Não tomamos a atitude de querer conhecer mais a Deus. Não tomamos a atitude de querer realmente dizer, eu vou viver a palavra, custe o que custar. Moisés tomou essa atitude e disse, não, eu vou lá ver o que está acontecendo com essa sarça. E ele foi, e de repente a voz de Deus bradou, dizendo, ei, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo é. Irmão Paulo, o que é isso? Sabe o que é? Quando Deus levanta alguém, Ele levanta de uma maneira toda especial, mas tudo aquilo que ficou para trás, Ele tem que deixar antes de chegar no lugar santo. Ele tirou as alparcas dos seus pés, porque ele estava chegando num lugar santo. Deus estava dizendo, ei, tira aí essas tradições do seu coração. Tudo aquilo que tu aprendeu de ruim lá no Egito fica para trás. Agora é um novo tempo na tua vida. Eu tenho um projeto na tua vida. Eu quero mudar a tua história. Tradições muitas vezes que tomam conta da nossa vida. Tradições que muitas vezes fazem de nós pessoas escravas. Tradições que fazem muitas vezes nós se levantar contra pessoas que nós mais amamos. Costumes errados que nós temos que muitas vezes fazem com que nós viemos entristecer primeiramente a Deus e depois as pessoas que estão no nosso lado, ao nosso redor. São costumes que eu e você temos, que nós aprendemos e nós gostamos de continuar daquele mesmo jeito, quando que a palavra diz que nós temos que viver em novidade de vida. Todo dia é um novo dia para nós, e que quando nós levantar, nós dobrar o nosso joelho para falar com Deus, nós possamos ser renovados automaticamente, nós possamos ser e ter essa conversa com Deus, e dizer, Senhor, é um novo dia, me perdoa pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, tudo o que ficou, o que eu fiz ontem, agora vai ficar para trás, hoje é um novo dia, uma nova atitude, eu sei que Tu vai ser comigo. São atitudes que mudarão a nossa vida, são atitudes que farão nós deixar todo aquele laço, todas aquelas correntes ficarem para trás. Moisés tomou essa atitude, Deus falou com ele, dizendo que queria levantar ele como um grande líder, como um grande homem. Agora Moisés sai dali, sabendo que ele tinha uma grande responsabilidade. Moisés sai dali sabendo que tinha que fazer e chegar lá diante de Faraó, e pedir para aquele povo que estava pelo menos 430 anos, trabalhando como escravo de Faraó, olha, eu preciso que você liberte o meu povo. Moisés se preocupa, mas Deus diz, não precisa se preocupar, diz que foi o eu sou que te mandou, e Deus deu um varão, um bastão na mão de Moisés, e quando Moisés chegou para falar com Faraó, a Bíblia diz que Moisés fez com que aquele bastão se transformasse numa cobra, numa naja. Agora os encantadores de Faraó vão lá e dizem, não, mas nós também conseguimos fazer. E a Bíblia diz que veio várias najas e vieram e chegaram perto daquela que Moisés tinha feito. Agora a Bíblia nos diz que aquela naja de Moisés engoliu todas as outras, mostrando que Deus era com ele, e o projeto era dele, ele não podia falir, não podia dar errado. Agora Deus levanta esse homem e faz com que ele venha se opor contra Faraó, sabendo de tudo aquilo que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que Faraó endurece o coração e não deixa o povo partir. Agora vem aquele trecho da Bíblia Sagrada que é muito conhecido, que fala sobre as 10 pragas. E a primeira praga que eu vejo aqui, porque Deus manda, porque Faraó não amolece o seu coração. A Bíblia diz que Deus manda
com que Moisés e Arão toquem nas águas. Agora as águas se transformam em sangue. O povo egípcio tinha o costume de ir lá e adorar os deuses deles na beira do rio. Adorar até mesmo o rio, fazer dele um deus. Agora Deus vai lá e transforma em sangue. A segunda praga, a Bíblia diz que começa as rãs tomar conta das estradas, das ruas, das casas das pessoas. E mesmo assim Faraó não amolece o coração. A terceira praga é a praga dos piolhos. A peste era uma epidemia que também tomava conta dos animais, das pessoas. Mas Faraó não amolecia o coração. O que mais, irmão Paulo? A quarta praga, que foi conhecida como a praga das moscas, que começaram a invadir os lugares, as casas. A quinta praga começou a dar doença nos animais, os animais dos egípcios começaram a morrer. A sexta praga, as sarnas que se tornavam em úlcera nas pessoas. A sétima praga, uma chuva de saraiva, com uma chuva de fogo. E na oitava praga, gafanhotos destruindo todas as plantações. A nona praga, trevas, não existia mais claridade por pelo menos 3 dias. E agora a 10ª praga, e é sobre isso que eu quero falar. A 10ª praga agora tomou conta daquele ambiente, daquele lugar. Por quê, irmão Paulo? Porque a 10ª praga era o único jeito que Deus achou para amolecer o coração de Faraó. O povo tinha que ser liberto. O povo estava como escravo. E a ordem era, a praga era, que à meia-noite, todos os primogênitos iam morrer. Faraó tinha um filho. E ele sabia o que era aquilo para a vida dele, mas mesmo assim ele não amoleceu o coração. Ele pensou, vai ser como a outra vez. Vai acontecer, depois Moisés vai lá, ora e tudo muda, tudo fica diferente. Mas dessa vez não. Mas é sobre isso que eu quero falar, porque em meio a essa praga, em meio a esse momento difícil, Deus pega e dá um livramento para o povo de Israel. E Deus fala para o seu povo que está lá no Egito, na terra de Gósen, e diz, olha, vocês que não querem que os seus primogênitos sejam mortos, vocês matem um cordeiro de 1 ano de idade, e peguem o sangue dele e coloquem no umbral da sua porta. Quando o anjo passar, ele vai ver esse sangue e não vai haver morte na sua casa. E a Bíblia diz que à meia-noite, quando o anjo passou, todos os primogênitos que não tinham marca na porta morreram. Mas o povo de Israel passou o anjo, mas quando via que tinha aquele sangue, ele não podia, ele não tinha autoridade para matar os primogênitos. E o tema dessa mensagem que eu quero pregar nessa noite é: quanto vale a tua liberdade? Olhe para quem estiver do seu lado e pergunta: ei, quanto que vale a tua liberdade? Quanto que vale a tua liberdade? Faraó teve que deixar tudo isso acontecer com ele, para que ele fosse libertar o povo escolhido de Deus. Faraó teve que deixar Deus mexer nas pessoas que ele mais amava, para libertar o povo de Deus. O que é Páscoa, irmão Paulo? O termo vem do hebraico que quer dizer pesar, passar por cima, poupar. Que quando o anjo passou e teve aquele sangue nos umbrais da porta, ele poupou, ele não matou. O primogênito daquela casa que servia a Deus não morreu. Quanto que vale a minha e a tua liberdade? O povo iniciou uma trajetória, todos conhecem a história, rumo a Canaã. Mas o tempo foi passando. E agora Deus olha para a terra e tenta levantar e levanta homens que Deus escolheu para fazer a diferença nessa terra. Deus levanta muitos profetas. Deus levanta muitos líderes. Deus levanta pessoas, Nilson, que tentem realmente fazer a diferença. E a Bíblia diz que Deus não acha um justo sequer. Eu imagino Deus falando e dizendo: olha, eu criei o ser humano com um propósito. Eu criei o ser humano à minha imagem e semelhança com um propósito. Mas ao invés deles caminhar certo, eles estão caminhando para o lado errado.
Ao invés deles fazer a coisa certa, eles estão fazendo a coisa errada. Agora, Isaías diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que pessoa que eu vou levantar para que venha mudar a história da humanidade? Eles estão perdidos. Eles estão como escravos. Agora eu imagino, pastor Adão, o seu filho se levantando do seu lado e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nesse momento agora, Jesus entra em cena e surge lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora passa-se pelo menos 1410 anos, até o dia em que você já conhece a história lá em Mateus, que numa simples manjedoura nasce um menino. Aquela manjedoura era um lugar simples, não havia hotel, não havia hospedaria, não havia lugar para Jesus nascer, tinha que ser aquele lugar. Jesus veio mostrando a sua humildade, para tentar conquistar o meu e o teu coração, porque ele sabia que o projeto era pagar a minha e a tua liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora a Bíblia diz que os anjos avisam e cantam: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E o tempo passa, agora Jesus tem pelo menos 30 anos, e surge no deserto um homem, que se alimentava de mel silvestre, que ele era um tanto bruto, conhecido como João Batista. E ele estava lá e começou a pregar. A Bíblia diz que ele veio anunciar Jesus, ele veio preparar o caminho. E lá estava João Batista, doutor Marcos: arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, e chamava as pessoas de cobra, Beto. Vem cá, jararaca, que eu quero te batizar. Vem cá, jiboia, que eu quero te batizar. Como é que tem uma cobra chamada surucucu? Vem cá que eu quero te batizar. Essa era a palavra de João Batista para os saduceus, para os fariseus que estavam ali. Ele chamava todo mundo de cobra. Mas de repente eu imagino Jesus chamando, e quando ele vai chamar, ele avista uma pessoa diferente. E eu imagino as pessoas vorlei dizendo: chama a próxima cobra aí. E ele dizia: esse não é cobra, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vindo na sua direção, e ele disse: ei, eu não sou digno de batizar você, você que tinha que me batizar. Mas Jesus disse: para que se cumpra as Escrituras, eu tenho que ser batizado, você que tem que me batizar. E agora Jesus foi batizado, e naquele momento a Bíblia diz que veio uma pomba sobre ele, e uma voz falou e disse: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E Jesus, nesses 3 anos e meio, aonde ele chegava, irmãos, Karina, se tinha tristeza na casa, ele chegava, a partir daquele momento começava a ter alegria. Aonde Jesus passava, se naquela casa tivesse alguém enfermo, Irani, ele ia lá e curava. Aonde Jesus chegava, se havia um morto, ele ia lá e dizia: Talita cumi, levanta-se e anda. Ele chegava e ressuscitava as pessoas, assim como aconteceu com Lázaro. Jesus mudou a história daquele lugar e por onde ele passava. Mas agora surgem uns rumores, porque um certo dia Jesus diz que vai ter que morrer e ser crucificado. E os discípulos não entendem. Os discípulos não entendiam nada que Jesus estava falando. A Bíblia diz que é como se eles estivessem com os olhos tampados. E Jesus começa a dizer: eu vou ter que ser crucificado. E de repente se levanta Pedro e chama Jesus de lado: ei, Jesus, que história é essa? De querer dizer que tu vai ter que ser crucificado? Tu eras a nossa esperança. Tu és o nosso Salvador. Aonde tu estás não falta comida, porque tu vai lá e multiplica pão, multiplica peixe. Aonde tu estás há abundância de alegria. Agora por que tu estás dizendo que vai ter que nos deixar?
Jesus chama ele e diz: ei, para trás de mim, Satanás. Tu só entende as coisas terrestres. Tu tem que começar a entender as coisas celestiais. Os meus propósitos são diferentes dos teus. Os meus planos são diferentes dos teus. É por isso que muitas vezes a gente fica preocupado e não sabe o que fazer. E você chega num culto como esse e Deus fala ao teu coração, diz: ei, não se preocupe, eu cuido de tudo. Não se preocupe, eu cuido de você. Sou eu que tenho o controle sobre a tua vida. Quando Jeremias se preocupou com o que ele ia falar, Deus disse que ia levantar ele como um profeta. E Deus diz: ei, Jeremias, não se preocupe. No ventre da tua mãe eu te conheci e te santifiquei como profeta. E te levarei por muitas nações, por muitos lugares. Ei, Deus te conheceu antes mesmo de você nascer. Ele sabe a rua que você mora, qual é a casa que você mora. Ele sabe o que está passando no interior do seu coração. Ele sabe a tristeza que invade a tua alma. Ele sabe as preocupações que você tem ainda nesses próximos dias. Não se preocupe. Diácono Anderson falou aqui lá em João no capítulo 14. Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito: vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele estava dizendo: ei, não fique preocupado. Os discípulos estavam preocupados com a situação, mas ele sabia, e em momento nenhum, ele fugiu do plano inicial. Em momento nenhum, ô Nilson, o diabo até tentou, mas ele não fugiu do foco. Ele sabia para que ele veio. Ele sabia que ele tinha que vir para libertar, para tirar um povo da escravidão. Pessoas escravizadas. O que mais, irmão Paulo? Na quinta-feira, a Bíblia diz que ele prepara os discípulos e agora pelo menos Pedro e João começam a arrumar todo aquele momento para preparar o que era chamado o Cordeiro Pascual. Assim como foi sacrificado aquele cordeiro imolado lá no Antigo Testamento, que eu contei a história para vocês, de Moisés, da libertação do povo de Israel. Agora todo ano, quando chegava na primavera, eles lembravam da festa dos pães asmos e da festa do Cordeiro Pascual. E eles tinham que preparar, mas Jesus não queria que Judas soubesse aonde seria o lugar. E eles começam a preparar e fazem todo o aparato. O presbítero Beto leu ontem aqui. E Jesus disse: ei, não se preocupe com o lugar, porque eles estavam em tempo de festa, e tempo de festa é difícil de conseguir um lugar. Não se preocupe com o lugar, vai chegar um homem com um cântaro na sua cabeça, e esse homem vos levará ao lugar. E eles foram lá, e o homem levou eles num lugar muito grande, espaçoso, e eles começaram a preparar. Eles tinham que pegar o cordeiro de 1 ano, imolar aquele cordeiro. Os pais de família, juntamente com os sacerdotes, ficavam com cântaros na mão, o sangue era aspergido, colocado ali dentro, a gordura era queimada como incenso. Era todo um ritual para preparar o Cordeiro Pascual. Depois eles não podiam quebrar nenhum osso, eles colocavam a pele de novo do cordeiro, e levavam cada um para a sua casa, e era levado para assar, porque depois eles iam comer daquela carne. Jesus fez todos esses preparativos, seus discípulos fizeram esse preparativo, para iniciar o que foi conhecido como Páscoa. E agora Jesus senta com os seus discípulos, e eles começam a participar daquela ceia. E Jesus começa a dizer que um vai ter que trair. E os discípulos ficam preocupados: quem é que vai ser, mestre? Ele diz: aquele que pegar o bocado comigo do pão, esse é o que há de me trair. A Bíblia diz que Judas foi lá e pegou junto com Jesus. E ainda ele disse: será que sou eu, mestre? Jesus disse: tu o dissestes. E Judas sai dali, mas os discípulos não entendem nada. E ficam preocupados com a situação, achando que era um deles que ia trair Jesus. Quem será aquele que vai trair Jesus? Agora a Bíblia diz que Jesus sai dali e lava o pé dos discípulos. O pastor Adão pregou ontem aqui. Depois ele vai a um Getsemane, que traduzido quer dizer prensa de óleo, o nome daquele lugar. Jesus chega lá e diz para os discípulos: vocês devem ficar aqui, e eu vou um pouquinho mais porque eu preciso orar, eu preciso falar com meu Pai.
Mas agora a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo um pouquinho mais à frente. E Pedro, Tiago e João olham aquele momento para Jesus. E Jesus começa a chorar e orar ao mesmo tempo. E eles testemunharam toda aquela agonia. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 38, diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mas agora ele não aguenta ficar ali junto com os discípulos, ele vai um pouquinho mais adiante. Está ali no capítulo 26 e versículo 39, diz assim: indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmão Paulo, o que estava acontecendo ali naquele momento? Naquele momento, o Senhor Jesus, o Cordeiro, ele olhou para todo o sofrimento que ele ia passar. Ah, irmão Paulo, mas ele era Deus. Não, a Bíblia diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele sentia as mesmas dores que nós sentimos. Ele sentia as mesmas tristezas que eu e você sentimos. Toda aquela pressão psicológica, tudo aquilo que nós sentimos, a tristeza que nós sentimos, Jesus também sentia. E como ele era 100% Deus, ele começou a enxergar todo o sofrimento que ele ia passar. Ele começou a enxergar as chicotadas, que eram colocados pedaços de ossos de carneiro, e que cada chicotada tirava pedaços do seu corpo, da sua pele, da sua carne. Ele enxergava aquele momento em que depois eles colocaram a roupa em Jesus de novo. E agora no outro dia, pastor Adão, que eles foram tirar, imagina tirar a roupa de uma pessoa que está toda machucada. Jesus começou a enxergar esse sofrimento. Jesus começou a enxergar o momento que ele ia ter que levar aquela cruz, ser humilhado. Jesus começou a enxergar aquela lança. Jesus começou a enxergar aqueles pregos, aquela coroa de espinho. Mas irmão Paulo, o que aconteceu? Por que ele fez isso? Só para me dar a minha e a tua liberdade. Só para trazer para mim e para você liberdade. Só para nos dar a oportunidade que eu e você temos de estar aqui nesse culto nessa noite. Só para te dar o privilégio de você olhar para o seu lado e você tem a pessoa que você mais ama, o seu esposo, sua esposa, o seu filho. Só para te proporcionar um momento como esse de você dizer: hoje eu vou para a casa do Senhor. Só para te proporcionar um momento como esse, a qual você diz: Deus me deu um emprego, Deus me deu uma profissão, Deus me deu uma empresa, Deus me deu uma família, Deus me deu um pastor abençoado, que está me orientando por dentro da palavra, Deus me deu pessoas para estar no meu lado. Ele não olhou para aquilo que nós éramos, mas ele olhou para aquilo que ele podia fazer comigo e com você, que ele podia mudar a nossa história, que ele podia mudar a nossa vida, ele podia mudar o nosso jeito de pensar, de agir, de falar. Ele podia fazer de mim e de você pessoas diferentes. Quanto vale a sua liberdade? Tem pessoas que vêm à igreja e o Espírito Santo falou no meu coração. A leitura do texto principal que eu fiz diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o Espírito Santo me mostrou muitas pessoas acorrentadas por opressões do inferno. Pessoas encarceradas dentro de pensamentos que o inimigo usa para te tirar fora da presença de Deus. Como a nossa mente é o nosso quartel-general, ele consegue tomar conta da sua mente e te induz facilmente ao pecado, ao erro, à destruição. O Espírito Santo falou ao meu coração. Pensamentos de morte. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não deixe com que esse pensamento venha tomar conta do teu coração. Não aceite esse tipo de palavreado lá na sua família, na sua casa.
O Filho nos libertou. Nós temos que viver essa liberdade. Nós temos que saber que nós somos livres para adorar o nosso Deus. Nós temos que saber que enquanto nós estamos aqui sentados, há milhões de outras pessoas pulando, saltando, com uma alegria passageira, adorando o diabo. Mas Deus te deu essa oportunidade, Ele te fez livre para adorar o nome dEle, para bendizer o nome dEle, para dizer que Ele é o único na sua vida, para dizer que Ele é o único lá na sua casa, para dizer que Ele é o único lá na sua família. Ei, Deus não te fez para ser escravo do diabo, não. Deus não te fez para você ser escravo desses pensamentos que rodeiam a tua mente. Deus te chamou para viver essa liberdade. Ei, se o Filho vos libertar, você será livre. Chega de escravidão. Chega de tempo de desgosto. Chega de tempo de viver uma vida medíocre, chata. Chega do tempo de viver uma vida de cristão, daqueles que eu sempre digo Raimundo, com um pé lá na igreja, outro no mundo. Chega de viver um tempo de cristão por aparência, dizendo eu vou na igreja hoje para sentir paz, mas não participa de Santa Ceia, não participa de escola bíblica, não quer viver a palavra, não quer compromisso com Deus. Ei, Jesus veio para te libertar nessa noite. Ele precisa de um compromisso maior contigo. Ei, é os últimos dias da igreja na terra. Eu imagino Deus, pastor Adão, olhando para o seu relógio. Eu imagino. Eu sou um ser humano, eu posso imaginar. Talvez uma ideologia, né? Pastor Adão olhando para o seu relógio dizendo, está chegando a hora. Está chegando o momento. Está faltando pouco tempo para me buscar a minha igreja. Ei, você faz parte desse povo. Você faz parte dessa igreja. O Filho já te libertou. Jesus já está lá na tua casa e na tua família. Ei, se estiver, eu quero que você se levante nesse momento. Porque eu quero orar por você. Agora a Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Mas lá na cruz, Ele ainda conquistou o ladrão que estava no seu lado. Lá na cruz ainda Ele fez uma grande amizade. Sabe por quê? Ele sabia que Ele veio com um propósito de libertar. Quando eu falo de tradição, eu sempre gosto de contar essa história. Contei lá na vila na quarta-feira. Ei, tinha uma mulher que quando ela ia assar o frango, ela sempre pegava o frango, pastor Adão, e cortava as perninhas ali do frango. Um dia sua filha, Dr. Marcos, ficou curiosa e disse, mãe, por que a mãe quando vai assar o frango, a mãe sempre corta as perninhas do frango? Daí a mãe dela disse, pois é, eu aprendi com a minha mãe me ensinou. E a filha rapidamente pegou o telefone e ligou para sua avó. Disse, vó, por que a avó ensinou a minha mãe a cortar sempre as perninhas do frango? A avó disse, eu aprendi com a minha mãe. E a sua bisavó ainda estava viva, pastora Adão. Ela ligou para a bisavó, ou foi lá, talvez foi lá. E falou e disse, ei, ô bisa, por que a bisa ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe, que me ensinou a cortar as perninhas do frango? E a bisa disse, porque naquele tempo meu forninho era muito pequenininho e não cabia um frango dentro, por isso que eu cortava. O que é isso, irmão Paulo? São tradições, costumes que eu e você vivemos, que Jesus quer te libertar nessa noite. São tradições que você traz da sua família, de pessoas que você conhece. E você leva a vida inteira sem saber, e o diabo tem conseguido tomar conta da situação. Nesse culto de Páscoa, que simboliza que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que trouxe libertação para mim e para você. Jesus quer te libertar dessas atitudes nessa noite. Jesus quer fazer de você uma pessoa livre. Jesus quer fazer de você uma pessoa decidida. Deus não aceita pessoas que ficam em cima do muro, não. Ei, Deus quer que você tome uma decisão de corpo, alma e espírito. Eu não quero mais viver de qualquer jeito, não da minha maneira, mas eu quero viver da maneira de Deus. Atitudes que muitas vezes fazem o nosso esposo ficar triste lá em casa. Atitudes que muitas vezes fazem a minha esposa ficar triste lá em casa. Atitudes muitas vezes que os meus filhos olham para vocês, para nós, e dizem, olha, o meu pai diz que é crente e vai na igreja. Nós precisamos de libertação. Se todo dia nós vivermos essa libertação, Jesus toma conta da nossa vida. O momento de crucificação, o momento que Ele se entregou por mim e por você, não foi por acaso.
mas foi porque Ele te ama tanto, que Ele te trouxe aqui nessa noite e quer falar ao teu coração. Eu convido você a sair do seu lugar correndo, porque eu quero orar por você. Saia do seu lugar, porque eu quero que Deus venha tomar conta da sua história. E a partir desse momento você não vai mais viver a sua vida, mas Deus vai começar a escrever da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele está dizendo nessa noite: eu já paguei o preço, pode vir, eu já paguei o preço por você. Não se preocupe com a sua situação. Eu não fui à cruz em vão, mas eu fiz tudo isso porque eu amo tanto. O meu amor é tão grande que vai além da sua mente limitada. O meu amor é tão grande que eu quero fazer a sua família a família mais feliz dessa terra. O meu amor é tão grande que eu quero alcançar o seu filho que está lá nas drogas, na prostituição. O meu amor é tão grande que eu quero alcançar toda a sua casa e toda a sua família. Irmão Paulo, tem alguém lá na minha casa que ainda não serve a Deus. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui para frente, porque o Senhor Jesus vai te usar como instrumento de cura, de bênção, renovo e restauração lá na sua casa. O Senhor Jesus veio para mudar a nossa história. Quanto que vale a tua liberdade? Quanto que vale a tua liberdade? Nesse momento, irmão Paulo, como é que eu faço para ter esse Jesus aí que morreu por mim? Eu pensava que Páscoa era coelhinho. Eu pensava que Páscoa era apenas chocolate. Mas agora eu sei que Páscoa é o nosso Jesus que nos trouxe libertação. Eu quero orar por você, irmão Paulo. Eu ainda não aceitei a Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, quer fazer isso nessa noite? Irmão Paulo, eu quero tomar uma decisão de ter esse Jesus lá, então, na minha vida e também lá na minha casa e na minha família. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Não tem ninguém que quer tomar esse passo, quer tomar essa decisão? Eu quero orar por vocês que estão aqui na frente. Eu queria que você olhasse para cá um pouquinho. Esse laço de morte não pode rondar a sua mente. Esse laço de pensamentos contrários não pode rondar a sua mente. Jesus nos trouxe vida e libertação. Esse pensamento negativo não pode rondar a tua mente. Esse pensamento contrário não pode tomar conta do seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, cada um dos teus filhos. Colocasse, Senhor, essa palavra no meu coração, que fala, Senhor, a respeito de quanto que vale a nossa liberdade. Senhor, não existe preço, Senhor, não existe valor em dinheiro, Senhor, que pague a nossa liberdade. Mas nós sabemos, Senhor, que um dia Tu se entregaste, Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário por cada um de nós. E 700 anos antes, Senhor, o profeta Isaías já havia profetizado que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, conforme o poder e a autoridade da Tua palavra. A partir desse momento, Senhor, vai ao encontro de cada coração, Senhor, de cada vida, Senhor, cada um que chegou aqui, que está, Senhor, com o seu coração atormentado, conforme Tu me mostrasse, correntes do inferno, Senhor, pensamentos contrários. O inimigo, Senhor, tem tomado conta desses corações, mas pelo poder da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. A partir desse momento, que haja libertação na vida de cada um dos Teus filhos, que onde tiver, Senhor, um crente, Senhor, que ouviu essa palavra e crê no que Tu pode fazer, vai quebrando todas as correntes. Ah, Senhor, vai quebrando todos esses agrilhões. Senhor, o inimigo não tem poder contra a vida dos Teus filhos. O inimigo não tem poder contra a casa dos Teus filhos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Que a alegria e o poder do Teu Espírito tome conta do coração dos Teus filhos. A partir desse momento, toda tristeza vai sair em retirada. Todo espírito de morte vai sair em retirada. Choramana candore mana hashuri, andore mana candore mana hashuri. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores, as nossas dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, Jesus, mais que tudo nessa vida. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia. Aquela moça de rosa que está ali, Deus mandou te dizer, minha querida, que todo laço de morte que o diabo tem arquitetado contra a tua vida não tem poder e autoridade sobre a tua vida. Ele mandou te dizer que Ele tem um plano na tua vida. Ele quer te fazer de você uma mulher vencedora, vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que estiver do seu lado. Diga assim: ei, Jesus, Ele me libertou. E eu vou viver essa liberdade. Diga: eu vou viver essa liberdade. Mais que tudo nessa vida. Eu confio que esse amor tem poder. Pra quê? Pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, Jesus, mais que tudo nessa vida. Eu confio que esse amor tem poder Pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo nessa vida. Eu confio que esse amor tem poder. Pra quê? Pra curar dores. Vamos com as nossas vozes. Eu dependo desse amor, mais que tudo nessa vida. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores, as nossas dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, Jesus, mais que tudo nessa vida. Eu confio que esse amor tem poder. Pra quê? Pra curar dores. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Agora eu quero que você diga assim, coração bem aberto, com bastante força. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança. O túmulo está vazio. Aleluia, Jesus ressuscitou.